Hello, ladies and gentlemen. Olá, eu sou o professor Kenderson Araújo. Estamos mais uma vez aqui no LAC Enem para poder dar continuidade à nossa disciplina, que é a interpretação de textos para o Enem. Como é que vocês têm passado? How have you guys been? Nas nossas últimas aulas nós abordamos alguns dos critérios que são princípios básicos, algumas técnicas, algumas estratégias que são princípios básicos para o início aí da nossa caminhada dentro da nossa disciplina, que é a interpretação de textos para o Enem, ok? Bom, nós falamos um pouco a respeito da importância de se saber, de se reconhecer os tempos gramaticais, os tempos verbais, aliás, dentro de gramática, obviamente, da língua inglesa, e falamos também sobre estratégia de leitura como sendo os princípios básicos, né? Para a gente ter o melhor resultado, ou um resultado mais efetivo aí quando se trata de interpretação de texto no estilo Enem, né? Os senhores sabem que o estilo de Enem, o estilo exigido pelo Enem é aquele onde você só precisa ter uma compreensão textual boa, onde você precisa fazer uma análise do texto, onde você precisa entender os pontos principais, as ideias principais, dentro daquilo que nós chamamos de inglês instrumental, ok? O inglês instrumental nada mais é do que o inglês que nós utilizamos não visando fins, mas visando meios, não é? Eu poderia dizer que o inglês instrumental ele é não a antítese do inglês visto em escolas de idiomas, né? E algumas vezes com estudo gramatical mais bem trabalhado, inclusive em escolas de ensino regular, ok? O inglês instrumental ele não vai exigir de você, por exemplo, um domínio de vocabulário muito extenso, né? O inglês instrumental ele é um meio que nós nos utilizamos para poder chegar à conclusão de ideias principais e podermos interpretar desta forma textos com maior precisão, né? Por outro lado, ele não exige que você seja tão pontual com relação à interpretação do texto propriamente dito, né? E isso varia dos mais diversos gêneros textuais. Nós podemos pegar como exemplo desde, sei lá, um texto de 2 parágrafos, um texto de 5 parágrafos ou uma tirinha, um cartoon e etc e tal. A base que você precisa ter para interpretar é basicamente a mesma, ok? Dentro disso nós vemos alguns aspectos que são importantes dentro das técnicas de leitura. Nós falamos nos aspectos gerais, na nossa aula de apresentação, nós falamos sobre o skimming, scanning, falamos sobre repeated words, cognate words, que são 4 do grande número, do vasto número de estratégias de leitura que nós podemos adotar durante esse processo de reconhecimento textual ali na prova, ok? E essa estratégia, pessoal, ela vai te servir como base não só para o Enem, ok? Mas vai te servir como base para outros vestibulares, vai te servir como base para concurso público também, porque uma vez que nós falamos de interpretação de texto, nós falamos de uma maneira geral a respeito daquilo que a grande maioria dos processos seletivos exige que o aluno tenha. Uma compreensão textual boa, uma base interessante de compreensão textual. Afinal de contas, como eu te disse, o inglês instrumental ele é a antítese do inglês visto nas escolas de idiomas por aí, onde você precisa ter um conhecimento de vocabulário muito grande. É claro que dentro do próprio inglês instrumental, quanto mais vocabulário você tiver, melhor sucedido você tende a ser, porque você conhece mais coisas e identifica mais palavras ali durante a sua leitura. Alright? Ok? So let's get it started. Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre o do, o does e o did. Como eu tinha dito para vocês, nós passaremos por essas estruturas porque são estruturas importantes e que nos ajudam a ter uma base de estrutura de frases em inglês, nos ajuda a ter uma base de tempos verbais, porque esses caras aqui, eles indicam o próprio tempo no qual a frase está acontecendo, no qual a ação está acontecendo, no qual a situação naquela determinada narrativa está tomando lugar no tempo, ok? We have do, does and did. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito deles, sobre as funções deles, porque eles são aquilo que nós chamamos de verbos auxiliares,
o que são verbos auxiliares. Nós vamos aprender hoje. E outra, né, na maioria das vezes os senhores podem ter tido contato com ele previamente e muitas pessoas costumam achar que os verbos auxiliares são vilões, quando na verdade eles são os heróis aí dentro dessa dinâmica do inglês, ok? Como verbos auxiliares, eles funcionam muito bem. Ok, vamos lá, do, does, e did. We are still in our unit number is unit 1, ok? Então estamos na unidade 1, no módulo 1 dessa nossa caminhada. Então vamos lá. Todos os verbos no presente simples, do simple present em inglês, eles acabam sofrendo alterações quando conjugados às pessoas he, she e it, que nós chamamos de terceira pessoa do singular na língua inglesa. Estes verbos podem receber apenas S, ES ou IES no final, ok? Os senhores devem se lembrar disso. Eu gostaria de reforçar, inclusive, quando eu digo os senhores devem se lembrar disso, que a maioria do que nós estamos vendo aqui, para vocês, é um review, porque com certeza vocês já viram ou estão vendo isso aí na escola, não é? Mas subentende-se que os senhores já tenham base a respeito disso. Quando eu faço afirmações como essa, eu entendo que os senhores se lembram que todas as vezes que nós temos he, she e it, o verbo sofre alguma alteração em inglês, ok? So, we're talking about terceira pessoa, estamos falando da terceira pessoa em inglês, subentende-se he, she, it, e quando esses caras, eles conjugam o verbo sofre uma alteração. A grande maioria recebe um Szinho no final, não é? Os que não terminam com E recebem ES, os que terminam com Y precedido de uma consoante recebem IES, ok? Vocês devem se lembrar disso, ok? Aqui eu coloquei, ó, I study English. I study English. Eu estudo inglês. Mas ele, he studies English. Como eu disse, recebe o IES quando termina com Y, precedido por uma vogal, mas isso você já deve se lembrar, não é? Você deve ter se lembrado aí. So, he studies English, ok? Very good. Well, a língua inglesa possui algumas peculiaridades com relação à conjugação de alguns verbos, tá? Especialmente nas formas negativa e interrogativa, beleza? Para estabelecer essas duas formas, pessoal, nós precisamos dos verbos auxiliares, ok? E isso na grande maioria dos tempos verbais. Eu aqui estou abordando, por enquanto, o simple present. E quando eu falo de simple present, eu estou falando de presente simples, ok? Eu jogo, eu faço, eu estudo, eu corro, eu ando, ok? Eu aprendo inglês, eu gosto de pizza. Eu estou falando do presente simples, ok? E quando eu quero estabelecer as formas interrogativa e negativa no presente simples em inglês, eu preciso fazer o uso dos auxiliares. E isso também acontece em alguns tempos verbais fora o present simple ou simple present, como você preferir, ok? Quem são esses auxiliares? Bom, do e does. Basicamente, eles funcionam como grandes parceiros para que a forma básica do verbo não sofra alteração de acordo com a pessoa. Ora, se I study English se torna he studies English quando eu mudo a pessoa, o meu verbo auxiliar vai me ajudar a evitar que essa transformação ocorra, ok? Quando eu quero afirmar algo em inglês no presente simples, basta colocar em prática a forma básica das sentenças em inglês. Você se lembra dela? Nós já abordamos isso daqui na nossa aula. Nós falamos que as estruturas em inglês elas são fixas, elas não sofrem alteração. Eu terei sempre uma pessoa conjugando um verbo e em seguida eu terei o complemento, ou seja, o restante da minha frase, ok? Então, partindo desse princípio básico, que as minhas sentenças em inglês, elas têm uma estrutura fixa. Pessoa, verbo, restante da frase, ou se você preferir, sujeito, verbo e complemento, ok? Então, vamos lá, vamos analisar? Sujeito, verbo, restante da frase é a minha estrutura fixa, ok? Devo me lembrar sempre dela, por quê? Porque se eu visualizo essa estrutura de maneira clara, todas as vezes que eu for fazer uso dos meus auxiliares, eu vou saber exatamente aonde é que eu preciso colocar o meu verbo auxiliar, ok? Então nós prestamos atenção a essas estruturas, sabendo que elas são fixas, tendo base nesse fato de serem fixas, eu consigo visualizar
onde o meu auxiliar entra na história, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de frases afirmativas no Simple Present, ok? Então vamos analisá-las. Paul eats pizza every night. Eu peguei o verbo eat, como é Paul, é he, ele sofreu alteraçãozinha, ficou Paul eats pizza every night, que quer dizer Paul come pizza todas as noites. We play soccer on Saturdays. Nós jogamos futebol aos sábados. You like this kind of movie. Você gosta desse tipo de filme. Alright? Here we have some examples in the simple present without the use of the auxiliary verb. Aqui nós temos alguns exemplos da forma afirmativa em inglês, sem o uso do verbo auxiliar, porque aqui é a minha frase afirmativa e eu só uso auxiliares quando da composição da frase na forma interrogativa e da forma negativa, ok? Very good. Quando afirmamos em inglês, essa estrutura permanece sempre a mesma, mas quando vamos formar as disposições na negativa e na interrogativa, há o acréscimo do auxiliar do ou does, dependendo sempre da pessoa que o conjuga. Observem, pessoa, verbo, complemento. Pessoa, verbo, complemento. Pessoa, verbo, complemento. Alright? Very good. Aqui eu coloquei as pessoas em inglês, ó, tá? Só para vocês saberem quem vai com quem. Já que é do e does, lembrem-se que does eu sempre vou utilizar para he, she e it and nobody else, e ninguém mais, ok? Porque esses são os moleques zica do inglês. Esses são os responsáveis pelas alterações nas formas verbais, sempre que conjugando, ok? He, she, it. E o do pro resto. I, you, we e they, ok? Isso é tudo que eu preciso saber por enquanto. Agora olha só. Ora, se queremos formar uma pergunta, basta acrescentar o do ou does na frente da frase e, obviamente, acrescentar o ponto de interrogação. Se lembram que a minha frase era Paul come pizza todas as noites, né? Ou toda noite. Paul eats pizza every night. Se eu quero transformar isso em uma pergunta, como eu acabei de dizer, basta eu colocar o does na frente da minha frase. Por que eu utilizo does? Porque é Paul e Paul é he, não é? E o does é para he, she, it. Então, does Paul eat pizza every night? Como eu havia dito, os meus verbos eles vão sempre voltar à forma básica. Vou falar sobre isso agorinha. Do we play soccer on Saturdays? Perceba que aqui, ó, a minha frase inteirinha aqui, ó, we play soccer on Saturdays. Nós jogamos futebol aos sábados. Acrescentei o do na frente, transformei em uma pergunta. Do you like this kind of movie? Você gosta desse tipo de filme? Tirei o meu do, fica uma frase afirmativa, não é? Você gosta desse tipo de filme. Alright? Então, pessoal, como eu havia dito, olha lá. Percebeu como é fácil? Percebeu também que quando temos uma frase sendo formada com a terceira pessoa, he, she, it, o verbo volta à sua forma básica? Ou seja, conjuga o verbo na afirmativa, esse verbo tende a sofrer algumas alterações quando conjugado na terceira pessoa, subentende-se he, she e it. Porém, quando eu uso o verbo auxiliar, uma das funções do verbo auxiliar é exatamente essa, evitar que haja alteração no verbo, o meu verbo volta à sua forma básica. Alright, so far so good? Isso acontece porque a função do verbo auxiliar é também de modular os verbos para que não mudem de acordo com as pessoas que os conjugam. Fique atento a isso nos textos em cuja habilidade gramatical é posta à prova. Isso aqui acontece geralmente nos processos seletivos de universidades que têm os seus próprios processos seletivos e não adotaram ainda o Enem como porta de entrada aí para os seus cursos. So folks, did you like this class? So, it's time for you to share and to like this video. Olá meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lackenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira.